Olha, de longe a mensagem que eu mais tenho recebido nesses últimos meses é: Cris, como que eu escolho onde que eu posso morar no interior dos Estados Unidos? Como escolher um lugar como esse? Porque não tem tanta informação na internet. Então nesse vídeo eu vou te falar o que eu fiz para poder decidir onde que a minha família morar, e eu tenho certeza que vai te ajudar. Eu acho que a primeira reflexão que você tem que fazer é: eu quero realmente morar no interior? Ou eu acho legal os vídeos de Instagram e etc. Isso acaba parecendo atraente e eu tô pensando em fazer uma mudança sim, porque parece um estilo de vida tão legal. Parece uma pergunta boba, mas na verdade ela é mais importante do que parece, porque tem pessoas que vão para o interior que se arrependem porque não consideraram os pontos negativos além dos positivos. Então só se certifica de que é realmente isso que você quer. O segundo passo é você decidir quais são os critérios importantes para você em relação a onde que a sua família vai morar. E também parece bobo, mas é uma conversa mais complexa do que parece. Por quê? Para algumas pessoas vai ser importante cultura, política, clima. Para outras pessoas vai ser trabalho, salário. Tem outros aspectos práticos do dia a dia, como que é a legislação de homeschool aí no estado X nos Estados Unidos, como que é a legislação sobre armas, sobre defesa pessoal, enfim. Uma vez que você elenque isso, eu acho que você tem que dar pesos de 0 a 10 para cada um desses critérios, porque eventualmente pode ser que para você a cultura tenha um peso 10, e pode ser que algum outro aspecto tenha peso 2, e é importante conseguir diferenciar essas coisas. Tá, Cris, mas para que eu vou fazer isso? Bom, porque aí vem o próximo passo, que é o seguinte: abre o ChatGPT e coloca para ele e fala assim, ó: eu quero que você liste para mim, dos 50 estados americanos, quais são os 10 que você atribui uma nota mais alta em relação a esses critérios, considerando essa pontuação que eu trouxe. Inclusive aqui na descrição eu vou deixar um promptzinho pré-pronto do ChatGPT, que você pode copiar, colar, e isso já vai te ajudar bastante. Quando ele trouxer isso para você, o que você vai fazer? Você vai ter agora a informação de como que cada estado pontua em relação aos pontos que para você são importantes, e você vai ter um ranking. Uma armadilha que eu sei que vai acontecer é a seguinte: vão ter pessoas que vão olhar e vão falar assim, cara, eu não tolero neve. E se tiver neve, pra mim não faz sentido. Outras pessoas vão falar assim, cara, eu não suporto calor excessivo. E se tiver muito calor, pra mim não faz sentido. Então, alguns critérios eles devem ser eliminatórios para vocês. E nesses casos, eu sugiro que vocês coloquem isso já para a inteligência artificial, já limitar isso daqui de uma forma mais direta. Porque senão você vai ver lugares que tem um alinhamento enorme com o que você quer, mas que simplesmente seriam cortados quando eu penso em critérios que eu não abro mão. Uma vez que você tiver essas informações já prontas, a minha sugestão é que você pegue os 5 principais estados e você comece a olhar cada um deles individualmente, comece a estudar por conta própria algumas dessas informações, porque não dá para confiar que a IA ela vai entender o que você quer exatamente, mas ela vai dar um belo de um norte para você poder delimitar alguns lugares ali, algumas possibilidades, e vai te ajudar demais a não perder tanto tempo pesquisando por coisas que você não deveria estar gastando essa energia. O legal é que essa análise ela vai te dar uma listinha que ela é muito individual para cada um, porque para algumas pessoas umas coisas vão ser importantes, para outras coisas vão ser importantes. Para uma família que quer fazer homeschooling, por exemplo, isso é central. Para uma família que não está nem aí para isso não é tão importante assim. Enfim, uma vez que você tiver definido já alguns estados que te agradam, acho que você deveria começar a olhar para a cidade. E quando a gente fala interior, não vale a pena você ficar, na minha opinião, a menos de meia hora de distância de uma cidade grande. Eu acho que você tem que ter, inclusive, cuidado com cidades grandes demais. E um conselho de ouro, isso aqui é de ouro mesmo: saibam que por mais que um estado ele possa ter critérios importantes para você, às vezes as grandes cidades eles não vão estar alinhados com esses critérios. Por exemplo, pessoas vão olhar e vão pensar assim, nossa, mas o Texas ele tem uma cultura americana, ele é tradicional, ele tem várias coisas que eu quero, e como eu sou conservador, eu me alinho com isso. As pessoas às vezes não consideram que as 3 principais cidades do Texas, elas são de esquerda e não são conservadoras. O que isso significa? Que se você olhar para o estado e ignorar a cidade, você pode se frustrar, porque nem todas as cidades vão refletir a cultura e outras coisas que são importantes para você. Se você olhando de meia hora de distância para frente, você vai ver que nos Estados Unidos, mesmo cidades pequenas têm uma infraestrutura muito melhor do que cidade grande no Brasil. Então não é como se você estivesse abrindo mão de qualidade, sabe? Você realmente consegue manter as duas coisas na maioria dos casos. E uma dica que ela não entra muito no tópico desse vídeo, porque ele seria para um passo muito mais para frente, mas considera o seguinte: muitas vezes as pessoas elas pensam, eu quero morar numa casa bonita, uma casa legal, uma casa nova, uma casa isso, uma casa aquilo. Cara, legal, isso é super importante de fato. Tem coisas que você não consegue mudar. E uma casa você consegue mudar. Se uma pessoa estiver pensando, por exemplo, em comprar uma casa, você não consegue mudar se chove na região,
se alaga na região, se é seca essa região, se venta demais, se tem furacão, se tem urso, tem coisas que você não tem controle. E às vezes vale mais a pena você olhar para esses critérios como critérios classificatórios ou eliminatórios, entender que casa você muda, casa você pinta, casa você constrói. Casa, por mais que seja o que você vai ter mais contato ali no dia a dia, é customizável, mas a região onde você vai estar morando, a cultura, as pessoas, a religião praticada nesse lugar, o hábito que as pessoas têm, isso daqui não é customizável. Inclusive, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, sobre essas especificidades de o que é mais importante, o que eu devo priorizar primeiro quando eu já penso na micro-região, na cidade, na casa, etc., me falem aqui nos comentários que eu faço um vídeo para vocês falando sobre isso. Uma outra coisa importante, vale a pena você olhar as regras do condado. Tem pessoas, eu falei isso no outro vídeo, que querem criar animais. Saibam que condados diferentes, que é como se fosse um município no Brasil, eles têm regras distintas a respeito do que se pode e não pode fazer no terreno. Então, às vezes existem restrições, às vezes não existem, mas vale a pena você dar uma olhada. Inclusive, se você estiver curtindo esse conteúdo, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Eu falo muito sobre a minha vida nos Estados Unidos, as minhas opiniões, então tem bastante conteúdo legal para vocês. Acho que na sequência vale a pena você avaliar como que é a economia na região, como que é trabalho, como que é salário, porque para muitas pessoas o trabalho presencial é necessário, então é um critério que você tem que considerar com bastante força, inclusive. Uma outra dica de ouro vai por mim, quando se fala em Estados Unidos, o clima ele é um fator muito presente. Avalia como que é o clima, principalmente no verão e no inverno, porque na primavera e no outono o país inteiro ele tem um clima maravilhoso, perfeito, é lindo, incrível, mas o verão em alguns lugares ele é sofrível e o inverno em outros lugares ele é sofrível. A gente já vai continuar com o vídeo, só queria trazer um assunto importante para você. Eu sou fundador de uma empresa de vistos americanos chamada Move. É a principal empresa de vistos do Brasil. Nós temos ajudado milhares de pessoas a virem viver experiências aqui nos Estados Unidos. Pessoas que vêm para passear, que vêm para fazer negócio e pessoas que vêm para estudar também. Tanto estudo de inglês, graduação, pós-graduação, às vezes podendo trabalhar legalmente dentro da tua área de estudo. Somos a primeira empresa do mundo inteiro a ter lançado uma inteligência artificial para ajudar com intercâmbio e aplicação de vistos, que faz simulação de entrevista hiperrealista. Tudo isso acompanhado por um único Visa Manager que vai te acompanhar do início ao fim da mentoria com a experiência mais personalizada possível. Nós vamos te pegar pela mão e vamos te guiar durante todas as etapas e fazer tudo o que for possível fazer por você para que você tenha o mínimo de trabalho possível. Então, o link está na descrição, clica lá, preenche o formulário, fala com o meu time, explica para eles qual é o seu projeto, faça uma reunião, porque a gente pode te ajudar como os maiores especialistas em intercâmbio e aprovação de vistos do Brasil a colocar esse teu sonho em prática. Voltando para o vídeo, e aí acho que esse é o meu conselho final. Quando você decidir por tudo isso, você precisa pegar o avião ou pegar o seu carro e ir até esse lugar. Foi o que eu e minha esposa fizemos, nós viemos para onde nós moramos hoje, mais ou menos 5 meses antes de vir, para poder ver se era aquilo mesmo que a gente imaginava, se a gente ia encontrar a experiência que a gente queria, e nós nos surpreendemos muito positivamente em relação a isso. E foi dessa ida presencial que a gente teve aquela confiança de falar assim, caramba, cara, ali é um lugar legal, que tem as coisas que a gente precisa, que tem um potencial de abrir portas para um novo estilo de vida que a gente está buscando. E bom, a decisão não podia ter sido melhor, deu tudo certo, hoje estamos extremamente felizes e talvez nós tenhamos encontrado um lugar que a nossa família vai ficar um bom tempo. Então é isso, pessoal. Se vocês estiverem com saudade de alguns outros temas, já que agora eu tenho falado mais do interior, porque a minha vida ela tem mudado mais para essa linha, é só vocês comentarem aqui, Cris, não esqueça de falar de tal coisa, porque é a partir dos comentários de vocês que eu defino qual conteúdo que eu vou trazer. Se você curtiu esse conteúdo, já aproveita e se inscreve no canal, porque tem muito conteúdo legal por vir. E aqui na tela eu tô deixando 2 vídeos para você. Um deles é, na minha opinião, o mais importante que eu já fiz até hoje, que é sobre como decidir em família se você realmente deve vir viver uma experiência nos Estados Unidos. E o segundo deles é sobre o meu primeiro ano saindo de Orlando e vindo morar aqui no interior. Eu espero que você goste. Eu sou o Cris, um abraço e até mais.